liberado. Pastor, tem uma pessoa da minha família que está lá no hospital e eu tenho que estar lá com ela, liberado. Pastor, eu não vou vir porque eu vou estar cansado, não liberado. Não. Pastor, é porque se eu vier eu vou dormir na igreja. Essa semana está liberado também, dormir na igreja, tá? Aliás, meu pai está aqui, ó. Meu pai sempre foi ancião da igreja. O lugar que eu mais dormi na minha infância, depois da minha cama, foi o banco da igreja. E hoje eu sou pastor, mas não durmo mais na igreja, né, irmãos? Geralmente eu estou em pé. E, ó, no banco da minha igreja da infância não era nem estofado como esse aqui. Então, se quiser vir para dormir na igreja, tá liberado, tá? Tá liberado. Pode vir, mas venha. Venha. O culto vai ser transmitido, você pode assistir em outro lugar, em outro dia, em outra hora, mas a sua presença aqui vai ser uma bênção para quem está vindo também, vai ser um testemunho para a sua comunidade, e eu tenho certeza, há coisas que Deus quer fazer e Ele vai fazer na sua vida aqui durante esta semana. O primeiro voto foi mais fácil, eu quero ver o segundo. Quem aceita o desafio de estar aqui, se não todas, mas praticamente todas as noites, todas que puder, vai estar aqui na igreja. Levanta a mão, levanta. Ó, se não tiver 70% das mãos levantadas, cancela a semana, tá? Eu estou vindo de Arthur Nogueira, tu não quer vir do outro lado da rua, rapaz? Ok, tá bom. Já temos quórum, viu, pastor Daniel? Temos quórum. Filmaram, viu? Na transmissão eles viram, viu? Tá bom. Terceiro voto. Eu já falei de oração, eu já falei da sua presença, agora eu quero falar da sua expectativa. Eu estudei, preparei, ensaiei minhas mensagens, e eu vou fazer o meu melhor, humanamente falando aqui. Mas os sermões que você ouvirá, eu afirmo com segurança, não me sinta ofendido se você pensar exatamente assim. Os sermões que você ouvirá não serão a parte mais importante do que vai acontecer esta semana. Eleve suas expectativas. Eu creio, esta semana Deus vai atender orações. Deus vai realizar milagres, Deus vai curar pessoas, Deus vai restaurar relacionamentos. Eu não estou ouvindo amém. Deus vai intervir na vida, Deus vai abrir porta, Deus vai dar uma oportunidade, Deus vai fazer coisas aqui durante esta semana, irmãos. Eu creio, eu já vi isso acontecer, e eu creio que Ele vai fazer de novo, porque Ele faz tudo novo, amém? Se você está numa fase especial da sua vida, que tem que tomar uma decisão importante, que está numa fase crucial do relacionamento, que está numa crise na sua carreira, que está numa tensão no seu relacionamento, que está com um desafio na educação dos seus filhos, que está enfrentando uma tempestade nas suas emoções, esta semana foi colocada no calendário desta igreja por Deus, e Ele quer fazer coisas na nossa vida durante esta semana. Eu tenho as minhas orações, eu tenho os meus milagres que eu necessito de Deus, eu tenho as intervenções que eu estou ansioso para presenciar Deus realizar na minha vida, e eu creio que esta semana pode ser um momento que Deus vai intervir de uma forma especial na minha vida, e eu creio que na sua vida também. Eu vou vir para cá todo dia assim, ó, de olho arregalado. Senhor, onde que está sendo hoje? Com quem que está sendo? De que jeito que o Senhor está fazendo? Porque eu creio, Ele pode fazer tudo novo na nossa vida. Eu creio. Os 3 votos já estão aqui. Vamos lá, só para manter o protocolo. Quem acredita e vai estar orando, esperando Deus agir, vai elevar suas expectativas, levanta a mão aí, levanta a mão. Olha, até quem não vem está com as expectativas elevadas. Deus seja louvado. Amém. Amém. Não é um voto agora, mas eu vou precisar da sua ajuda essa semana. Eu estou com um desafio na minha voz já faz algumas semanas. E você vai ter que orar por mim para eu conseguir pregar, tá bom? Começando de hoje. Então, enquanto eu prego aqui, eu queria que você estivesse em oração. E eu quero agora convidá-lo a abrirmos a palavra de Deus. O nosso ponto de partida hoje é o livro do Gênesis.
O nosso ponto de partida é o livro do Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Vamos visitar uma história que é conhecida, um personagem conhecido. E se você acompanhou as divulgações deste primeiro tema, dessa primeira mensagem, o título é Altos e Baixos. Se você está com a sua Bíblia aberta, Gênesis capítulo 12, eu quero convidá-lo a mais uma vez fechar seus olhos, curvar sua fronte. Vamos orar. Nosso grande Deus e Pai, nós nos aproximamos do Senhor hoje mais uma vez. Nos aproximamos da Tua Palavra. E nós tiramos de nossos pés agora as sandálias da presunção, da vaidade, da confiança própria, da visão autocentrada. Nós nos aproximamos do Senhor humildemente, entendendo que a palavra que vamos acessar agora, esta palavra tem poder, Pai. Esta palavra deu origem a tudo que existe a partir do nada. Esta palavra criou mundos, cores, sons, tudo que há de belo, tudo que há de incrível, de exuberante, de imenso. Essa palavra também pode recriar as coisas na nossa vida. Nós te pedimos, Senhor, nesta hora, quando vamos ler o Teu livro sagrado, envia Teus anjos mais fortes aí do céu e peça que eles formem um muro de proteção ao redor desta igreja. Peça que eles deem as mãos um para o outro, Pai, de tal forma que impeçam o acesso de qualquer força ou influência do mal nesta hora. Que nada do que está acontecendo, nada do que aconteceu ontem, nada do que está acontecendo agora lá fora, nada disso nos distraia ou nos impeça de ouvir o que Tu tens para nos dizer nesta hora, Pai. Nós queremos Te ouvir, Senhor. Só o Senhor sabe como chegamos aqui agora. Só o Senhor consegue ver, além do que vestimos, além do que sorrimos, além do que falamos, só o Senhor consegue ler o nosso coração. Só o Senhor sabe como estão as coisas em nossa casa, quais sonhos, medos, desejos, pesadelos nós carregamos no nosso coração. O Senhor nos decifra, o Senhor nos lê, o Senhor nos conhece e o Senhor tem planos para a nossa vida, Pai. Enquanto lemos, enquanto ouvimos sobre Tua Palavra, que o Teu Espírito passeie por entre os bancos desta congregação. Que o Teu Espírito visite o lar e o coração daqueles que nos assistem em outro lugar ou em outro tempo. Que o Senhor traduza a mensagem desta manhã para as necessidades, os desafios e as perguntas que nós carregamos na alma, Pai. E que ao sairmos deste culto, saiamos como Moisés desceu daquele monte, com a face brilhando, tendo tido um encontro íntimo, profundo, verdadeiro com o Senhor Jesus. Fala conosco, Senhor. Nós queremos Te ouvir. Que seja assim, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gênesis capítulo 12, os primeiros versos dizem assim, me acompanhem. O Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai. Vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei. Engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Até aqui. A cronologia bíblica diz que Abraão tinha 75 anos quando recebeu esse chamado de Deus. E aqui, na primeira linha da minha mensagem, eu já tenho uma aplicação para o meu e para o seu coração. Tem gente que anda pela vida desanimada, com baixas expectativas sobre o que Deus ainda pode, ainda vai fazer na vida. Mas olhe para a história do Abraão. 75 anos, e ele recebeu um chamado que mudou a sua vida.
pai de uma grande nação, patriarca importante na história do povo de Deus que seria constituído. 75 anos. Abraão tinha 75 quando ele foi chamado. Moisés tinha 80 mais ou menos quando viu a sarça pegando fogo. Caleb tinha 85 quando conquistou aquela montanha. João tinha 90 quando recebeu as explicações, as revelações do Apocalipse. Sara tinha 90 quando embalou seu primeiro filho. Ei, você já parou para pensar na ideia de que talvez a coisa mais importante que Deus vai fazer na sua vida ainda não aconteceu? Deus tem coisas para fazer na sua vida. Não passou a hora. Não acabou o tempo, não se esgotaram as possibilidades. Deus tem algo para fazer na sua vida, eu acredito nisso. Deus aparece para Abraão e muda a sua jornada, e muda a sua caminhada. Deus faz um convite para ele tinha que sair da sua terra, ele tinha que sair do meio dos seus familiares, quem sabe abandonar o seu negócio, o seu plano de carreira, suas outras expectativas, o conforto, a comodidade, o conhecimento, o respeito que ele tinha conquistado no lugar onde vivia até ali. Ele tem que sair, mas acompanhado com esse chamado vem uma promessa. Deus diz: eu vou abençoar você. Eu vou lhe tornar um homem próspero, eu vou lhe dar coisas, você vai ser famoso, a sua influência vai alcançar povos, territórios, nações, você vai ser uma boa influência, através de você eu vou abençoar muitas pessoas. E se você ler com atenção esses 3 versículos do começo aqui do Gênesis 12, você vai perceber que existem 7 sentenças. E a sentença quarta, ou seja, a sentença central desse bloco de texto, o que está no meio da mensagem de Deus é: seja uma bênção. Este é o propósito de Deus ao chamar Abraão. Deus vai dar coisas, mas não simplesmente para que ele tenha coisas. É porque é assim, irmãos. Deus não nos dá bênçãos simplesmente para a gente ser abençoado. Deus nos dá bênçãos para a gente se tornar uma bênção. Deus vai fazer grandes coisas na vida do Abraão. Agora, qual é a resposta desse homem de Deus diante do chamado que Deus lhe faz? Eu acho interessante. Qual é a reação de Abraão? O verso 4 começa dizendo que simplesmente Abraão partiu. Ele foi. Começou a sua viagem em direção ao desconhecido. Ele não tinha um mapa, ele não tinha um ponto de localização, ele não sabia para onde ia, ele simplesmente conhecia a voz que o havia chamado e simplesmente colocou o coração na direção que Deus apontou. Abraão partiu, foi. Agora, hoje de manhã, eu gostaria de mostrar para você algumas coisas que estão, entre aspas, escondidas aqui na história do Abraão. Até essa parte você domina todo o conteúdo. Eu vou lhe mostrar alguma coisa que você já leu na Bíblia, mas talvez não tenha percebido. Quer ver? A primeira delas está aqui no verso 7. O verso 7 diz: o Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Pausa dramática para a água. Você entendeu? Deus apareceu, chamou Abraão, Abraão obedeceu, atendeu o chamado, ele saiu. E 3 versos depois, a Bíblia diz: ô Abraão, Deus aparece para Abraão e diz: ô Abraão, é aqui, tá? Eu darei para você esta terra. Irmãos, Abraão chegou. Ele chegou na terra. Deus prometeu a ele uma terra, um lugar onde ele seria próspero, onde ele seria abençoado. E Abraão começa a sua jornada. A Bíblia não me dá os detalhes de quanto tempo ele havia viajado até aqui, mas o texto me diz que Abraão chegou. Deus diz: para. Abraão parou. Deus diz: olha para a terra. Abraão olhou. E Deus diz: essa terra eu darei para a sua descendência. E as evidências do que eu estou dizendo vêm na sequência do texto. O texto diz, o verso 8, passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda.
Abraão armou a sua tenda. O restante do texto diz assim: ali edificou um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Essas são ideias, expressões que me permitem entender que o Abraão, ele se fixou naquele lugar. Abraão compreendeu a mensagem de Deus, era ali o lugar onde ele deveria estar. Ele arma a tenda, ele constrói o altar, ele invoca o nome do Senhor, ele se estabelece naquele lugar. Agora me deixe imaginar, Abraão sai da sua tenda, coloca uma cadeira ali fora e ele começa agora a esperar as bênçãos de Deus. Afinal, Deus chamou, ele atendeu o chamado, ele partiu. Agora Deus diz: para, aqui é o lugar. Ele para, arma a tenda, constrói o altar, invoca o nome do Senhor e ele agora está esperando as bênçãos. O plano está se saindo perfeito até aqui, mas vem outro detalhe aqui no texto que talvez você não tenha percebido. O verso 10 do mesmo capítulo 12 diz assim: ora, havia fome naquela terra. A Bíblia é um livro para gente grande, é para gente madura. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Abraão saiu do lugar onde ele era rico, próspero, com promessa de que as coisas iam melhorar ainda mais. Ele se estabelece num lugar e o texto bíblico, para continuar a contar a sua história, diz: havia fome na terra. Você já se encontrou numa situação assim? Você obedece à palavra de Deus e em vez de encontrar bênção, você encontra uma provação? Você planta obediência e colhe perseguição. Você planta santidade e você colhe oposição. Você planta consagração e você colhe perseguição. Você já se flagrou no momento na sua vida fazendo o que é certo, seguindo a vontade de Deus, andando no assim diz o Senhor, e de repente uma crise se levanta, a doença aparece, o casamento entra em crise? Pois é, a vida é assim. A vida mesmo daqueles que amam a Deus, que temem a Deus, que obedecem a Deus, a vida não se torna um parque de diversões. Nós vivemos num planeta caído. No plano original de Deus não havia escassez, mas onde os nossos pés pisam, no solo empoeirado desse planeta caído, há fome, há peste, há crise, há sepultamentos, há internações, há traição, há despedidas. E o que você faz quando o plano que você tem no coração não se concretiza? Mesmo aquela expectativa que você tem sobre o que Deus prometeu, quando aquilo não se concretiza. Vamos olhar para o Abraão, pai da fé, homem de Deus, homem piedoso, corajoso, que atendeu o chamado de Deus. Vamos ver o que ele faz. O restante do verso 10 diz assim: havia fome na terra, assim Abraão foi para o Egito. Outras traduções dizem: Abraão desceu para o Egito. Irmãos, o que eu queria encontrar aqui é assim, havia fome na terra, então Abraão construiu outro altar, invocou o Senhor novamente. Eu queria que o texto de Gênesis 12 contivesse uma oração de Abraão, dizendo assim: Senhor, eu ouvi o seu chamado, eu sei que era a sua voz. Então, eu estou aqui seguindo o teu plano, eu estou no lugar que o Senhor disse que era para eu estar. Então, Senhor, eu não sei o que fazer, os meus suprimentos estão acabando. Então, por favor, Senhor, faça um milagre, mas eu não vou sair de onde o Senhor disse que era para eu estar. Essa oração não existe. O texto diz simplesmente que Abraão desceu para o Egito. Abraão fugiu do lugar onde ele deveria estar. E você conhece a história. Nessas partes conhecidas eu não quero me demorar, mas você sabe que Abraão desceu para o Egito, e essa descrição é mais do que uma descrição geográfica, essa é uma descrição da vida. Quando você coloca um passo fora do lugar onde Deus disse que é para você estar, inevitavelmente você estará descendo. Quem sai do centro da vontade de Deus está baixando o seu nível, está descendo nos seus valores morais, está descendo na sua percepção de valor pessoal, está descendo na sua moralidade, está descendo.
a caminhada para longe de Deus, cada passo dado é um passo descendente, é um passo em direção à ruína, é um passo, irmãos, em última instância, é um passo em direção à morte. Mas lá na porta do Egito, antes de passar pela imigração, Abraão conversa com a Sara e faz aquele combinado constrangedor. Deus deixou isso registrado na Bíblia. O homem de Deus, o pai da fé, ele combina uma mentira com a sua esposa. Sim, ela era meia-irmã, mas essa é uma meia-verdade. E para um bom cristão, uma meia-verdade é uma mentira inteira. Não é assim que o povo de Deus se porta, não é assim que a gente se porta diante das pessoas, não é com a intenção de enganar, não é dando um jeitinho, não é fugindo da responsabilidade, não é escondendo a identidade. Abraão elabora essa estratégia mentirosa e ele entra no Egito. Agora, a sua esposa é colocada entre as mulheres no harém de Faraó. Abraão está passivo diante dessa cena. Ele, para livrar a pele, é capaz de sacrificar a moral, o casamento, a esposa, a fé. Mas você sabe, mesmo Abraão envolvido nessa mentira, Deus é misericordioso, Ele intervém de uma forma miraculosa. Ele revela a Faraó que aquela mulher não pode lhe pertencer. E o texto diz que o Faraó chama Abraão lá na sua presença e faz a ele 3 perguntas. Ele diz: o que é isso que você me fez? E Abraão, silêncio. Segunda pergunta: por que você não me disse que ela era a sua esposa? E Abraão, silêncio. Tá, deixa eu perguntar de outra forma. Por que você me falou que era sua irmã? E Abraão, silêncio. Irmãos, essa é uma cena patética. Abraão foi escolhido por Deus para ser o seu embaixador, o seu missionário, o seu representante, o seu testemunho para todas as nações. Agora Abraão está diante do homem mais poderoso do mundo conhecido naquele então. E diante daquele homem poderoso, uma oportunidade de testemunhar. Abraão não pode dizer nada. Ele está em silêncio, ele está constrangido, ele não está onde deveria estar. E é assim, né? Quando a gente sai do lugar onde Deus disse que era para a gente estar, quando a gente se coloca fora do plano de Deus, uma das primeiras coisas que nós perdemos é o nosso testemunho, é a nossa ousadia para falar sobre quem nós somos, a quem pertencemos, o que esperamos, do que acreditamos. Bem, o Faraó dá uma ordem: pegue suas coisas, pegue sua esposa e saia do meu país. E aqui, imagine a cena, o constrangimento. Abraão pegando seus pertences e sendo enxotado, colocado para fora das fronteiras do Egito. Mas aqui tem uma outra curiosidade no texto que talvez você nunca tenha percebido. Olha o que está escrito aqui no verso 3 e no verso 4 do capítulo 13. Verso 3 e verso 4 do capítulo 13. Aqui tem uma curiosidade, irmãos. Vem comigo. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. E ali Abraão invocou o nome do Senhor. Você entendeu o que está acontecendo aqui? É como se Abraão tivesse acordado. É como se ele estivesse entendendo o que está fazendo com a sua vida. E a Bíblia diz que Abraão faz uma viagem de retorno. Ele vai para o exato lugar onde ele primeiro havia se estabelecido, onde talvez primeiro havia ouvido a voz de Deus falando: aqui é o lugar. Eu quase não acreditei quando ouvi o título daquela matéria. Eu vi num site desses de notícias. Sabe qual era o título da matéria? Era assim, ó: homem bêbado desaparecido ajuda nas buscas por ele mesmo. Eu tive que ler a matéria, não é, irmãos? Me convenceu, é ou não é? Essa história é uma história verdadeira, aconteceu na Turquia no ano de 2021. O protagonista dessa história incrível era um sujeito chamado Beyhan Mutlu. Ele tinha 50 anos de idade. O resumo da matéria é o seguinte:
É igual aquele perfil, né? Tempo salvo. É o seguinte, o Benham, ele saiu para beber com os amigos no final de tarde, início de noite, e disse para a esposa: eu volto já. E aí ele bebeu mais do que devia beber, e não tinha que beber nada, não é verdade? E ele bebeu mais da conta, melhor dizendo. E quando eles estavam voltando para suas casas no final da noite, o Benham, ele se desequilibrou, tropeçou, caiu numa casa abandonada que tinha no caminho, e de tão bêbado, com sono, ele dormiu por lá mesmo. A esposa olhou no relógio, meia-noite, 1h, 2h, ligou para a polícia. Ligou para a casa dos amigos, ele não estava com os amigos. Não, ele foi para casa, ligou para a polícia. E no começo da manhã, a polícia montou uma operação de resgate, foram procurar o Benham. E agora imagina, os amigos se juntaram, os cães farejadores, todo mundo atrás daquele camarada, e os amigos levaram até onde eles tinham se despedido, e era perto daquela casa abandonada onde o camarada acabou dormindo. Aquele barulho, aqueles gritos, e o bêbado acorda. E aí, ele, muito solícito, né? Falou: o que vocês estão fazendo aí? Não, a gente está procurando um camarada desaparecido. Posso ajudar? Pode, toda ajuda é bem-vinda, não é verdade? Toda ajuda é bem-vinda. E ele começa a procurar também. Mas como é que ele era? E onde é que ele estava? E como é que foi? E qual é a história? Daqui a pouco ele tem uma ideia, ele fala assim: e como era o nome dele? E quando ele ouve seu próprio nome, a matéria diz, depois de 30 minutos procurando, ele descobre que ele estava procurando por ele mesmo. Esquisita a história, não é? Agora, irmãos, pensa numa história que tem a ver com a gente. Mais cedo ou mais tarde, cada um de nós precisará empreender uma operação de busca e de resgate por nós mesmos, por aquela versão nossa que por alguma razão se perdeu em algum canto do passado. Talvez essa semana está chegando para alguém que precisa se reencontrar, precisa encontrar aquela versão que sentia o primeiro amor. Eu vim aqui em nome de Deus dizer: ei, filho, filha, a sua família não pode fazer essa procura, a sua igreja não pode fazer essa procura, o seu pastor não vai resolver essa procura, é você que tem que fazer essa procura. É você que tem que investigar o que aconteceu no meio do caminho. É você que tem que saber o que aconteceu no meio dessa história. Onde é que está aquela versão sua que se perdeu? Onde é que está aquele garoto que quando abria a Bíblia o coração batia mais forte? Onde é que está aquela menina que cantava na igreja, que era envolvida nos ministérios? Onde é que está aquele garoto que colocava seus dons à disposição da obra? Onde é que está aquela pessoa que acordava na madrugada para dobrar os joelhos e buscar a presença de Deus? Onde é que está aquela moça que sentia alegria na oração, na presença de Deus? O que a vida fez de você? Para onde que a vida te arrastou? Se olhe no espelho, quem você se tornou? Talvez essa semana é para Deus pegar você pelo ombro, chacoalhar você, te colocar na frente do espelho da vida e dizer: ei, acorda! Não é mais você, não é assim você precisa voltar. E agora vem comigo, olha para Abraão. Abraão voltando, constrangido, cabeça baixa, sem coragem de encarar sua esposa. Abraão volta e ele procura aquele primeiro acampamento. Eu imagino Abraão procurando as marcas das estacas da sua tenda, Abraão procurando as marcas do fogo do seu altar, Abraão procurando as pedras dispersas do seu primeiro altar. Abraão está tentando colocar seus pés no exato lugar onde pela última vez ele havia ouvido a voz de Deus. É como se dissesse: Senhor, foi aqui que eu te conheci, foi aqui que eu te ouvi, me encontra de novo. Será que não está na hora de voltar para aquele lugar onde você ouvia a voz de Deus, onde você tinha intimidade com Deus? Será que não está na hora de voltar para as suas antigas rotinas, para os seus antigos altares da sua consagração inicial? Será que não está na hora de voltar para onde tudo começou, para o seu primeiro amor, para o seu fervor espiritual?
Até quando você vai ser arrastado pela vida, pelas rotinas, pelas expectativas, pelos sonhos, pela carreira? Está na hora de voltar, está na hora de voltar e dizer: Senhor, começa de novo comigo, faz de novo, Senhor, fala de novo, Senhor. Eu não vou sair desse lugar enquanto o Senhor não me der a tua palavra de novo. Mais cedo ou mais tarde, cada um de nós vai ter que encontrar aquela versão que se perdeu no passado. A história do Abraão, se eu tivesse que resumir em um desenho, ela se pareceria a um gráfico acidentado. Primeiro, ele aparece na Bíblia corajoso, ousado, atendendo o chamado de Deus. Depois ele fracassa na porta do Egito. Agora ele volta para o lugar onde primeiro estivera. E olha esse outro detalhe. A cena seguinte, praticamente, é aquela cena que os funcionários de Ló e os funcionários de Abraão, eles brigam. O clã tem que se separar. E aqui acontece uma coisa que é também uma evidência de Abraão devolvendo as rédeas da sua vida nas mãos de Deus. O Abraão diz assim: Ló, escolha para onde você vai e eu irei na direção oposta. Não, tio, não, o senhor é o líder do clã, o senhor escolhe, eu vou para outra direção. Não, Ló, se sou eu que mando, eu estou mandando, você escolhe. Abraão, ele quebra o protocolo, a expectativa social. Ele entrega nas mãos de Ló, como se dissesse: Senhor, através da decisão de Ló, o Senhor vai decidir o meu destino. Eu não quero decidir, eu não quero voltar para o Egito, eu não quero sair de onde o Senhor deseja que eu esteja. A gente vê um Abraão assim, mas você conhece o texto bíblico. Numa cena seguinte, a promessa do herdeiro vai demorando, e o Abraão se deita com a sua serva. Não tem um altar, não tem uma oração, não tem nada. Só um homem desses, do tipo que existe, frágil, inconstante, caindo novamente. Mas Abraão se ergue, e ele é capaz de crer no invisível. A Bíblia diz que Abraão creu, e por isso foi justificado. Abraão, pai da fé. Mas numa cena seguinte, você vê o mesmo Abraão, no capítulo 20 do Gênesis, agora diante de um outro rei, de um outro líder, de uma outra nação. Ele repete a mentira sobre a identidade de sua esposa Sara. Você está entendendo o que eu vim lhe dizer essa manhã? A história de Abraão é uma história de altos e baixos, de erros e acertos, de dias bons e de dias maus, porque essa é a nossa história. Eu queria contar para você que se você fizesse esta oração, ou se cumprisse aquele ritual, ou se comparecesse àquele culto, alguma coisa vai acontecer na sua vida que vai te livrar de quedas, que vai te livrar de suas inclinações, que vai te tornar invulnerável ao pecado, mas isto não é verdade. A verdade é que enquanto nossos pés pisarem essa terra empoeirada, nós sempre precisaremos de recomeços. Mas eu queria que você não esquecesse, o céu não vai ser daqueles que menos pecaram e caíram. O céu vai ser daqueles que mais se arrependeram e recomeçaram. O céu não é dos que menos fracassaram. O céu é dos que não desistiram de se levantar e recomeçar a história com Jesus. Olha para Abraão. Na verdade, quando Deus escolhe Abraão, parece que Deus determina um padrão da sua escolha. Eu fiz uma listinha aqui. Você conhece os personagens. Olha o tipo de gente que Deus escolhe. Noé ficou bêbado. Abraão mentiu. Jacó trapaceou. Miriam espalhou fofocas. Arão fabricou um ídolo. Moisés feriu a rocha. Gideão duvidou. Davi adulterou e matou. Sansão desobedeceu os pais. João odiava os estrangeiros. Pedro negou Jesus. Paulo perseguiu a igreja. Eu podia continuar a lista, mas tem duas coisas que você precisa saber sobre as pessoas dessa lista. Número 1, todos cometeram graves erros. Número 2, todos foram usados por Deus para fazer coisas extraordinárias nessa terra. Sabe o que essa lista me ensina? 3 coisas. Primeiro, Deus usa pecadores.
Primeiro, porque esse é o único tipo de gente que existe. Segundo, porque enquanto ele usa, ele vai transformando. E terceiro, porque quanto mais frágil o instrumento, mais extraordinária é a obra que Deus realiza. Deus usou Abraão, Deus usou esses outros tantos. Deus pode e quer usar você também. Eu vi um tempo atrás uma parábola, uma história criada. A verdade é que há algumas versões dessa história, mas aqui chegou até mim, foi a escrita por um escritor francês, que dizia mais ou menos assim: por uma dessas razões desconhecidas, um dia, um ovo esquisito foi parar no ninho de uma galinha. E aquele ovo tinha um tamanho diferente, tinha uma cor diferente, e obviamente de dentro saiu uma ave diferente. Na parábola de criança, a história era de uma águia que acabou sendo chocada no ninho de uma galinha. Quando aquela avezinha esquisita saiu de dentro do ovo, não demorou muito tempo para todos perceberem as diferenças. Ela tinha uma estrutura maior, ela tinha um bico diferente, ela tinha penas diferentes, ela tinha uma asa diferente. Mas foi crescendo assim, uma águia achando que era galinha. Um dia, diz a história de criança, uma águia passou por aquele quintal, ela cruzou, rasgou o céu, voando velozmente. Aquele foi um voo rasante, fez as copas das árvores se moverem. A poeira subiu e as galinhas todas olharam para cima. A águiazinha que achava que era galinha também. E como nas histórias de criança até os animais dizem alguma coisa, a história diz que naquele dia a águia que achava que era galinha disse para a mãe: ô mãe, o que é aquilo ali que passou voando? E a mãe disse que ela é uma águia. E a águiazinha, que não conhecia muito bem quem ela era, disse: eu queria voar como ela. Ao que a mãe, com o melhor do que sabia e podia dizer, respondeu: não, filha, você é uma galinha, volte a ciscar. E a história termina aí, mas eu gostaria que ela continuasse. Eu queria que tivesse escrito nessa historinha de criança que um dia aquela águia, não dando crédito ao que havia ouvido da sua mãezinha, por melhor que fossem suas intenções, não se aprisionando naquela prisão de palavras, um dia ela subiu numa colina ou foi até a beirada de um despenhadeiro e pela primeira vez ela abriu aquelas asas que ela não sabia muito bem para que serviam. E sem pensar nas consequências, ela se jogou no vazio e aprendeu a voar. E voou, e voou, e voou para bem longe das coisas pequenas e sujas do quintal que era o seu universo anterior. Bem que essa história podia ser a nossa história. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que está vivendo aprisionado pelos seus erros antigos. Alguém que foi sequestrado pela ideia de que você é o que você fez. Isso não é verdade. Eu vim aqui hoje em nome de Deus dizer: você não é o seu pior momento. Você não é a sua queda. Você não é o seu pecado. Você não é a sua tendência ou a sua tentação. Você não é o seu pior capítulo. Você é quem Deus diz que você é. E Ele diz que você é um filho muito amado. Ele diz que você foi criado à imagem e semelhança dEle. Ele diz que você foi criado para coisas puras e elevadas. Ele diz que você foi criado para a glória do eterno. Ele diz que você foi criado para a eternidade. Quando o mundo tentar lhe convencer de que você foi feito para o solo, para o chão, para o pecado que tenta lhe acorrentar,
Eu quero lhe convidar a um ato de rebeldia. Se levante, olhe para o céu, olhe para frente, olhe para cima, olhe para o alto, porque foi para o alto que você foi criado. Nós vamos ouvir uma música especial agora, do quarteto. Essa música é como uma oração. Se eu estou falando para alguém esta manhã, que como Abraão, vive seus altos e baixos, e quem sabe hoje está num baixo, fez coisas que não deveria ter feito, foi a lugares onde não deveria ter estado, carrega no corpo, na consciência, nas relações, marcas, feridas, sequelas. Hoje, Deus quer lhe dar uma nova chance. Hoje é dia de recomeço em Cristo Jesus, amém, irmãos? Hoje é dia de se levantar, porque o céu não será dos que menos caíram, o céu será dos que mais se levantaram pela graça de Deus e recomeçaram com Cristo Jesus. Hoje é dia de levantar a cabeça, de olhar para cima, de acreditar nas coisas que Deus diz ao seu respeito. Sabe qual é a coisa mais bonita escrita na Bíblia sobre Abraão? Olha esse texto na sua Bíblia e grife esse texto, Gênesis capítulo 26. Olha o que Deus pensa sobre Abraão. Olha o que Deus registra sobre o seu servo. Falando com Isaac, o seu descendente. Em Gênesis capítulo 26, verso 5. Olha o que Deus declara sobre Abraão. Porque Abraão, meu servo, obedeceu a minha palavra, guardou meus mandamentos, guardou meus preceitos, meus estatutos e as minhas leis. Sabe o que Deus pensa de Abraão? Ele foi um servo fiel. É porque Deus guarda nas molduras, Deus guarda nos seus retratos, nas paredes, nas memórias do céu. Deus guarda os seus melhores momentos. É o diabo que quer lhe convencer de que você é a sua pior parte. Você é quem Deus diz que você é. Você é um filho amado. Você foi comprado pelo sangue de Cristo Jesus. Está a uma decisão de ser salvo e de viver na eternidade ao lado dele. Enquanto você ouve esta canção, eu gostaria de fazer um convite a você. Se você precisa de recomeço, se você precisa reencontrar aquela sua melhor versão que ficou perdida em algum canto do seu passado, enquanto você ouve essa canção, eu queria lhe convidar em nome de Jesus a levantar onde você está e a dar alguns passos aqui à frente. Eu quero orar com você. Esse pode ser o primeiro dia do início da melhor parte da sua caminhada com Jesus. Quem será o primeiro? Você que precisa de recomeço, levante onde você estiver, vem aqui à frente, nós vamos orar juntos.